que ele viveu também. Aqui até fala, né? Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John Wesley pregava cerca de 780 vezes por ano, durante 54 anos. Aqui fala, um homenzinho de apenas 1,66 m de altura, pesando menos de 60 quilogramas. Ele era inglês, né? Daí o inglês também tem o porte. No caso dele, era bem franzino assim, só que você fala, nossa, não dava nada. Mas o que que ele fazia? Até fala, né? Não, multidões de 20 mil fluíam para ouvir seus sermões, ele pregava ao ar livre, e mesmo que ele pregava, não era porque o povo estava quebrantado, não, na verdade, a época que as pessoas estavam lá na Inglaterra era frias espiritualmente, era uma apatia espiritual mesmo, a devassidão, crimes, o que o povo queria era frequentar os bailes, os bares, devassidão, depravação, lascívia, e ali, quando ele pregava, aí até que ele fala, né? Era comum naquela época, quando eles pregavam, acho a necessidade da época também, né? Ver um povo tão fechado, tão frio, era comum Deus usar os pregadores nessa época de tal maneira que você sentia, eles gritavam e gemiam. Você sentia angústias que os pregadores tinham vendo os pecadores irem ao abismo, serem perdidos de abismo em abismo. E aí até fala, né? Eles enfrentavam essa apatia espiritual e aqui, tanto que eles pregavam de tal maneira que célebres materialistas como Voltaire, Thomas Paine, eles gritavam de convicção. Eu não sei se vocês lembram, o Voltaire, eu até lembro da escola, quando eu ouvia falar, né, ele pregava racionalidade, e uma da questão era que ele criticava muito a religião, dogmas religiosos, ele era satírico, né, e a gente lê na escola, e aí é bom, né, que essa parte assim a gente não vê na escola, na verdade, né? Que quando a gente vê aqui, é que esse Voltaire, que tal maneira seguiu e fez toda aquela acadêmica que a gente vê hoje, ele satirizando a fé, ele ouviu de John Wesley, né, desses pregadores, sobre a salvação, mesmo nos seus últimos minutos de vida, eles creram. Então eram pessoas assim, materialistas, frias mesmo. E elas realmente iam à convicção no leito da morte, a ponto de centenas de pecadores, eles gemiam, gritavam, eles caíam no chão como mortos, quando o Espírito Santo os fazia sentir a presença de Deus. Então eram multidões de perdidos, ele pregava muito ao ar livre, indo ao evangelho, sendo nova criatura, eram levados em amor, gozo, admiração pela perfeição de Deus e excelência de Cristo. Às vezes até ficava algumas horas como mortos. Que até fala, ele também é como, mostra, né? Você vê que o povo estava se quebrantando. E era um povo de coração duro. E era de uma forma, o quê? Ação de Satanás, era território de Satanás. Então, é claro que eles iriam se sentir, sofrer essas perseguições. Até fala, né? Os inimigos do evangelho acabaram com o culto, destruíam a mesa em que João subia para pregar. Deve ser uma mesa lá, acho que tem aqui uma foto. E eles insultavam, maltratavam. Tanto que a casa deles foi demolida sobre a cabeça dos crentes e aqueles também que criam. Destruíram as suas roupas, as casas, os móveis, deixando-os desabrigados, expostos à neve ao temporal. Inglaterra, frio, né? Neve. Diversas vezes John Wesley foi apedrejado, arrastado por um morto, na rua certa vez espancado na boca, no rosto e na cabeça, até ficar coberto de sangue. Aí aqui a igreja decadente era a sua maior cruz. Mesmo que ele sofria tudo isso, o que ele mais sentia, John Wesley, ela era pela igreja, que era decadente em si, que o denunciava eles como falsos profetas, impostores, fanáticos, astúcia espiritual, que eles estavam fazendo por outros objetivos. E ali João, ele ficou até um tempo lá na igreja, oportunidade de pregar ao povo. Deixa eu ver aqui. Ele teve essas oportunidades, teve vezes que ele não teve, só que aí quando ele não teve uma oportunidade, quando ele foi para, acho que uma cidade próxima, ele pregou ao maior auditório quando ele saiu da igreja. É muito bom, né? Que Deus salvava. Você fechava uma porta para ele, ele abria duas, aquela. Tipo assim, acho que foi para ele, né? Foi. Falaram assim, olha, John Wesley, então, você não tá pregando, sua paróquia não é aqui. Aí ele, o mundo é minha paróquia, sabe? Aí ele amava pregar o evangelho em todo lugar. Aqui, John Wesley, ele pregava mais que outros pregadores. As suas viagens também, andava a cavalo, no dia ensolarado, no dia neve, chuva, faça sol. 54 anos de ministério, andou de mais 7 mil quilômetros. Ou 7 mil quilômetros, sabe o que dá para andar? Se não me engano, eu já pesquisei isso, que é quanto mais você consegue sem navio, sem nada, né? E sem avião, andar de Moscou, da Rússia, até a pontinha da África. Você passa por 17 países andando 7 mil quilômetros. O homem andou aqui, né, de cavalo. Aí, para alcançarmos os pontos de pregação.
Então, era muita caminhada. 7.000 quilômetros, 1.200 tomos, não leu, menos. E aí fala, né? Ele tinha tudo isso, mas ele tinha tempo também para ler. Além de pregar o evangelho, trabalhar, também lia, né? Aí não só lia, mas ele escrevia. Aí ele compilou um comentário do Novo Testamento. É muito legal ler os comentários dele, eu nunca li, mas eu li comentário bíblico do Matthew Henry, que ele, assim, você pega a Bíblia, tem lá, né? Os versículos, mas para cada versículo ele comenta aquele versículo, sabe? Comenta trazendo outras valores bíblicas, comenta a parte histórica, comenta qual a relação, o que que ele queria aplicar, o que ele queria entender. Tipo assim, tem que ter. Eu fico pensando que nem sabia que dá para escrever tudo isso na vida. Aí ele tem comentário bíblico no Novo Testamento, que está em circulação ainda muito popular. Uma biblioteca, 50 volumes, ele reduziu. Tipo, trabalhava muito na gramática, né? Que ele fez línguas em Oxford. Aí ele trabalhava 50 volumes, reduziu para 30. É que ele dá. É bom, né? A gente tem menos coisa e consegue ler em livros, resumido. Filosofia natural também ele escreveu, aceitação do ministério, escreveu sobre a história da igreja, escreveu a história de Roma, a da Inglaterra. Ele escreveu 3 volumes de medicina, assim, os negócios meio nada, parece nada a ver, né? Porque cada um sabe sua história, gente de Deus. E 6 sobre música para os cultos. E ali também ele tem muito relacionamento com o irmão dele, o Carlos, com quem ele escreveu também muitos livros, 230 livros que não apareceu, mas ele também teve filhos, tá? Ele casou, teve filhos. Eu pensei nisso, eu falei, não, então ele teve tempo para fazer tudo isso, certeza que ele não casou. Ele casou, teve filhos. Aqui, durante mais de 86 anos, não experimentou qualquer debilidade, John Wesley, de velhice, os olhos nunca escureceram, nem perdeu seu vigor. Com a idade de 70 anos, pregou um auditório de 30.000 pessoas ao ar livre e foi ouvido por todos. Aos 86 anos, fez uma viagem à Irlanda, na qual, além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 60 cidades. 60 cidades! Meu, legal, muita coisa, né? Nossa, 86 anos. Gente, com 86 anos, o que que ele tá fazendo na nossa vida no futuro? Tá bom? Tá pregando o evangelho assim. Certo ouvinte se referiu a Wesley assim. Seu espírito, com 86, né, era tão vivo como aos 53 anos, quando o encontrei pela primeira vez. Atribuiu a sua saúde as seguintes regras. Ele falava, né? Primeiro, ao exercício físico, ao exercício constante e ar fresco. Então, ele tinha bastante exercício. Lembra que o pai dele, né, ele obedeceu lá, seguindo, ó, obedeça seus pais para que viva bem na terra, cada dando volta. Ele pregava, não sei se vai aparecer agora, o do cavalo, a foto. Ah, então apareceu antes. Ah, aqui o cavalo. Ele andava para visitar os crentes. Então, além de ele ser pregador, ele atuava muito, ele se excedia como pastor. Ele tinha um cuidado pelas pessoas para quem ele pregava o evangelho. Como ele conseguiu fazer? Não sei, porque é tão difícil. Você leva o evangelho e continuar em contato com a pessoa. Mas ele ia até a casa da pessoa, confortava os crentes, visitava eles de casa em casa. Então também tinha isso de exercício físico. Uma primeira questão que ele falou, que 86 anos ele não tinha nem problema. Naquela época, né, pelo menos escurecer os olhos, catarata, a pessoa já tinha alguma coisa já. Dor na junta. Aqui não, ele não tinha. 2. Ao fato de nunca, mesmo doente ou com saúde, em terra ou no mar, haver perdido uma noite de sono desde o seu nascimento. Metade daí já foi derrubada aqui, ó, porque no mundo atual, pós-modernidade, tá todo mundo perdendo sono aqui, ó. Ele fazia tudo isso e não perdia uma noite de sono. 3. A habilidade de dormir de dia ou de noite ao sentir-se cansado. Que legal, né? Que a gente não tem também tanto assim, né? Sentir cansado, às vezes não dá pra dormir, mas ele tinha essa habilidade. Eu acho que eu também tenho, Deus. A habilidade de dormir sentindo cansado de dia e de noite. 4. A regra também, que ele observava, 60 anos, 8 horas, 8 horas de sono já era. Quarta, observava a regra, 60 anos, ele acordava 4 horas da manhã para orar. Não pareceu aqui por orar, mas eu sei que era. 5. Ao costume de sempre orar. Apareceu aqui, às 5 da manhã, durante mais de 50 anos, tá vendo? E até, se você vê assim na saúde, os médicos hoje falam que você tem a integralidade, né? Não é só a sua saúde física em si, mas a fé. Só do fato de você desenvolver a fé, que é a parte espiritual do homem, eles identificaram por pesquisa mesmo que se torna mais saudável, porque aquelas pessoas que lança a ansiedade em Cristo, sabe? Por isso que faz todo sentido a pessoa ter mais saúde quando ela ora, porque a gente não fica preocupado em nós mesmos, confiando em cavalos, né? Para nossa época, confiando na nossa força, no nosso tempo, na nossa intelecto, dinheiro, caos. E aí coloca assim, né? Que a gente lança diante de Deus, ele lançava. Tanto que 6, ao fato de nunca sofrer de desânimo, dor ou cuidado durante a vida inteira.
Acho que isso aqui é preocupação. Sofredor de desânimo. E aí você vê que ele sofreu perseguição, a casa dele, não, na verdade, acabava que ele, vocês vão ver o que ele terminou na vida dele, né? Mas ele não tinha dinheiro, vivia em pobreza, a maioria das vezes, era perseguido pregando o evangelho, apedrejado, sem roupa, sem casa, que destruíam a coisa deles, dos crentes que criam nele. E tá aqui, né? O fato de quase nunca sofrer de dor, desânimo. Então, a pessoa que realmente ela tem a sua força, por isso que tá aqui, ó. Aqui. Não devemos esquecer qual a fonte desse vigor de John Wesley. Ele era o próprio Cristo. Passava 2 horas diariamente em oração, muitas vezes mais. Iniciava o dia em 4 horas da manhã orando a Deus. E até que um crente que era muito próximo dele, que o conhecia intimamente, escreveu sobre John Wesley. Considerava ele a oração a coisa mais importante da sua vida. E eu tenho visto sair do quarto com uma serenidade da alma visível no seu rosto, até quase brilhar. A qualquer história da vida de John Wesley fará o ponto principal. Eram cultos de vigília, de oração que ele fazia uma vez por mês entre os crentes. Começava às 20 horas o culto, terminava. Fica tranquila, Thay. Amém, amigo. Começava às 20 horas, parece a gente, né? Aqui até já até falando, ó, tá, é pra você ficar das vigílias. 20 horas eram uma vez por mês também. 20 horas e terminava meia-noite. E ficava com o Espírito Santo até cair o Espírito Santo sobre eles. Então eles buscavam, baseavam os escudos em referência no Novo Testamento, que passavam noites inteiras em oração. Aqui foi assim que ele se referiu também ao sucesso. Wesley, ele era um homem homus unis libre, né? Que ele fala assim, um homem de um só livro, que era a Bíblia. Imagina você ser reconhecido pelas pessoas ao redor e pela história, né? Que ele é reconhecido pela história também aqui de um homem de um só livro. Qual livro? A Bíblia. Tipo assim, a pessoa te conhece por falar, meu, essa pessoa é o homem do livro, sabe? É a mulher do livro, essa pessoa, porque ela só fala desse livro. Que livro? A Bíblia, que ele até aqui com o pessoal, então era bem do Evangelho. Aí que pouco antes da sua morte, ele escreveu: Hoje passamos o dia em jejum e oração, para que Deus alargasse a sua obra. Só encerramos esse dia depois de uma noite de vigília, na qual o coração de muitos irmãos foi grandemente confortado. No seu diário, John Wesley escreveu, entre outras coisas, sobre jejum e oração, o seguinte. John Wesley escreveu: Enquanto cursava em Oxford, jejuávamos às quartas e às sextas-feiras, como faziam os crentes primitivos em todos os lugares. Escreveu Epifânio. Quem não sabe que o jejum das quartas e das sextas é observado pelos crentes do mundo inteiro? John Wesley continuou. Não sei, porque eles guardavam esses 2 dias. É um respondendo o outro, né? Tipo, John Wesley falando, olha, a gente passou a noite assim toda até a gente realmente ter o coração confortável, que a gente está fazendo a obra, e a gente pedindo o que eles precisavam pedir. Aí tem o outro, que é o Epifânio, que escrevia, nossa, quarta e sexta-feira é o dia de jejum no mundo inteiro. Não sabia disso. Aí o John Wesley falou, realmente, é uma boa regra. Mas se lhe serve, se serve para vocês, para mim também serve. Não quero dar a entender que também é só 2 dias que vocês precisam fazer esse jejum. Na semana você pode jejuar mais que 2. É necessário permanecer sozinho e na presença de Deus, enquanto jejuamos e oramos para que Deus possa mostrar-nos a sua vontade e nos dar direção. Nos dias de jejum, devemos afastar-nos o mais possível de todo serviço, de fazer visitas e das diversões, apesar dessas coisas serem lícitas em outras ocasiões. Então, eles pregar o evangelho, e isso é muito importante, e eu sinto muito isso também, até quando e eu trago para vocês bastante, né? Que eu gosto muito de evangelizar, falar com as pessoas. E quando eu vejo que isso tá acontecendo, mas não tá acontecendo ao mesmo tempo, o passar sozinha com Deus, acaba que você meio que se perde naquilo. Nossa, eu tô me evangelizando, às vezes torna algo que eu tô fazendo, às vezes até, por fazer. Mas é que geralmente tá lá, né? O Espírito Santo que guia sempre, né? Acho que o homem não pode fazer isso. Só que você não tá ali tanto, eu orei, e na oração você tá caminhando, você tem que ter os dois juntos, passar o tempo sozinho com Deus e depois fazer a obra, fazer o reino. Então, por isso que eles se dedicavam muito ao jejum e à oração, e aí por isso que até fala, né, então, nesse dia eu não fazia esse serviço, não fazia visita, não me divertia, mesmo que é lícito, é bom, e às vezes é pensar, né, nossa, quantas vezes a gente tem é, o povo chama, né? Tipo, aqui é cidade de cristão estudante. Então, o povo, vamos sair, vamos sair. E às vezes você fica, nossa, de tanto sair. Quanto tempo você passa com Deus? Tipo, às vezes nem dá tanto tempo com Deus. E aí você vê que, é lícito, é lícito. Mas passa esse tempo com Deus. Aquele, falando para vocês, falando para mim mesmo. Aqui, seu gozo de estar aqui com pregava ao livre, em pregar ao livre não diminuiu
com a velhice. Então, ele continuava amando pregar o evangelho, era uma pessoa que amava a Deus. Isso que é legal, né? Esse amor de pregar o evangelho reflete o amor que ele tem pelo próprio Deus, pelo caráter. Tipo, você vê tanto dele nas pregações de John Wesley, tanto temor a Deus, que é como se você visse, tipo, nossa, eu quero ter essa presença. A presença de Deus na vida dele, de tanto tempo que ele passa com Deus. E aqui em 7 de outubro foi a última vez que ele pregou fora de casa, em 1790. Ele dizia: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra manifestou-se com grande poder e as lágrimas do povo corriam em torrentes. É legal que, mesmo que a gente colocou só uma parte da pregação, que é arrependei-vos e crede no Evangelho, muda, assim, praticamente tudo. Vendo que hoje não é arrependei-vos, né? Hoje Deus quer só o seu coração. Vai a Ele, você ganha a casa, vai a Ele, seus problemas. E não tem isso, sabe? É arrependei-vos dos seus pecados, sabe? É ele reconhecer. Por que que você tem que se arrepender? Quando você reconhece o pecado, a justiça de Deus, vendo a justiça de Deus, é justo ele nos julgar, e a justiça foi satisfeita, quando a ira de Deus foi em Cristo, e ali foi feita a salvação. Os fiéis companheiros de luta dele, a sua esposa, ó, tanto que ele continuava vivo, né, tadinho, foi o povo, foi seus companheiros de luta, sua esposa faleceu, seu irmão faleceu, Carlos Wesley, foi chamado pelo Senhor, tanto que descreve, né, quem ele trabalhava muito, agora ele tinha que trabalhar sozinho. E aí, por fim, em 1791, em 2 de março, com idade de 88 anos, não foi 90, 88, mas foi bastante coisa, né? Completou a sua carreira terrestre. Durante toda a noite anterior, não cessaram em seus lábios o louvor e a adoração, pronunciando essas palavras: as nuvens destilam gordura. Sua alma saltou de alegria e com antecipação da glória do lar eterno. Tipo, ele sabia para onde ele estava indo. Agora tá salvo, né? Foi salvo lá desde que ele falou: olha, instantaneamente dado a fé ao homem por Cristo. Como aqui, como ser? Aí ele falava, né? Lar eterno exclamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, isso na hora da morte. Ele levantou de novo. Imagina um senhor, né, um velhinho de 88 anos, levantando a mão ao céu de tudo o que ele já fez na vida, como se fosse sinal da vitória. Nossa, ele passou por tudo isso, sabe? Aí que a gente viu os feitos dom dele, né? Mas imagina o quanto ele sofreu também pelo evangelho. E ele novamente repetiu: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Às 10 horas da manhã, enquanto os crentes rodeavam o leito em oração, ele disse: adeus. E assim partiu para a presença do Senhor. Tipo assim, finalizando, a gente encontra com o John Wesley lá, também falando: John Wesley, eu vi sua história, me edificou. Aí aqui também. Aí aqui é uma das coisas que ele deixou na Terra, né? Até o pessoal, na sua hora da morte, os crentes que assistiam, falava: a presença de Deus pairava sobre todos nós. Não existem palavras para descrever o que vemos no seu semblante. Quanto mais o fitávamos, tanto mais víamos parte dos indizíveis céus. Calcula-se que 10.000 pessoas em desfiles pararam diante de um ataúde para ver o rosto dele, que tinha um sorriso celestial. Por causa das grandes massas que afluíam para honrá-lo, foi necessário enterrá-lo às 5 horas da manhã. John Wesley nasceu e criou-se em um lar, onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros de sua autoria, ganhou uma fortuna. Trabalhava com isso, com os livros. Ganhou uma fortuna, com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou no mundo o quê? O que ele deixou? De riqueza? Não. 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. A tocha em Epford, que é onde ele morreu, foi arrebatado do fogo, foi arrebatado do fogo em Aldersgate e Fetter começou a arder intensamente e continua a iluminar milhões de almas no mundo inteiro. Então, aqui ele pregava na Inglaterra, as pessoas criam o evangelho, se arrependiam, e esse, né, o mover do Espírito Santo foi tamanho que enviaram pessoas missionárias. A gente tem uma grande influência na América hoje desse avivamento que ocorreu em um local, mas quando ocorre em um local, o que acontece? Pessoas vão para lá, vão para cá, vão para o mundo inteiro. Então, quantas pessoas que ouviram os sermões, ouviram a pregação de Wesley, o sofrimento, testemunho, os livros que ele leu, os livros que ele fez, que escreveu, tudo que o povo mesmo, né, se quebrantava. Então era tipo assim, o povo da universidade, o povo da escola dele, que viveu com ele, falava dele, e falava: olha, a gente estudou isso na Bíblia, e eles tinham muito plenitude, cheio do Espírito Santo.
Então, pessoas cheias do Espírito Santo, elas não ficam quietas, sabe? Pessoas cheias do Espírito Santo falam para as outras por que que elas são cheias do Espírito Santo, fala o evangelho, e ali o povo saía, né? Trazia e levava, mesmo na decadência espiritual. Por isso que não era só o John que sofria, mas os crentes que também ouviam, convertiam, queriam, tanto que eles seguiam e falavam, você tá fazendo os crentes cantar às 5 horas da manhã, o povo da Inglaterra reclamando, né? Os vizinhos que colocam música alta, né? Porque eram os crentes louvando às 5 horas da manhã. Por que que você faz os crentes louvar às 5 horas da manhã? E ali eles sofreram essa perseguição. Você vê que foi algo que ali local, mas que hoje a gente está colhendo frutos disso até hoje. E tipo assim, você vê que ele era o quê? Um homem que ninguém dava nada, tá? Ele era baixinho, ele era magro, muito magro, que eu acho que corria, mas o que que ele fez assim? É que magro também mas era de bom de saúde, né? Mas o que que ele foi fazendo? Você vê que era uma pessoa que colocava nas mãos de Deus. Ela se preocupava? Tinha suas preocupações, mas você vê que não sofria desânimo. Não, não ficava, ele lançava a ansiedade dele em Deus, que ele precisava fazer, e aqui ele não tinha nada nesse mundo que o segurava. Tipo assim, tanto que ele, aqui até, né, vendeu o livro, né, ganhou fortuna, mas o que que ele deixou na terra? Ele deixou riqueza, tipo, acho que ele dava tudo pro evangelho, sabe? Que você acabar o mundo com 2 colheres, uma chaleira de papel de casaco velho, tipo assim, e deixou milhares e milhares de almas salvas em tempo de decadência espiritual. Por isso que a nossa história, achei importante trazer ele. Eu queria trazer muito do David Livingstone, mas quando eu li do John Wesley, eu falei, não, é importante, tanto que a gente viu um pouquinho dele, né, nos Morados, mas o que ele foi, assim, de divisor de águas aqui na nossa história de missões. E o David Livingstone, eu falo, tipo, a gente pode falar outra vez, ele foi um divisor de águas na África. Então, por isso que também é muito bom a gente ouvir John Wesley. Acho que o John Wesley, o David Livingstone foi na África, um dos mais proeminentes. Outro eu não estou lembrando da África. O José vai ler um que também foi primordial, acho que missões em G todas. E aí tem uns que foram para a Ásia, que depois, se vocês quiserem, a gente só compartilha no grupo. Mas se a gente for ver outra vivalista, acho que o mais importante vai ser o David por causa da África.